Vamos então observar a mensagem de hoje, escolhas e suas consequências. Então, nossa jornada nessa terra é cheia de escolhas. Precisamos constantemente tomar decisões que diretamente influenciam em nossa trajetória. O texto que nós iremos observar essa noite, nas Sagradas Escrituras, nos desafiará a fazer a melhor escolha para a nossa vida, tendo como referência a trajetória do povo hebreu e sua entrada na terra prometida. Abra então sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler do 15 a 20. Deuteronômio, capítulo 30. Comecinho da Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 20, diz assim a palavra de Deus. O título da leitura é Vida ou Morte. Vejam, hoje coloco diante de vocês vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem um mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, e andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e servirem, então, hoje lhe declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar, para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Estamos aqui reunidos nesta noite, ó Pai, para Te louvar, para Te engrandecer, como já fizemos através da nossa adoração. Mas queremos neste instante rogar, Senhor, pela Tua graça, o Teu favor, sobre a palavra que será proferida nesta noite. Palavra esta, ó Pai, de exortação, palavra esta que nos faz meditar sobre escolhas e decisões que temos que tomar na vida, e que assim, ó Pai, possamos, baseado em Tua palavra, tomar a melhor escolha de andar com o Senhor, de fazer a Tua vontade. Ó Pai querido, direciona esta mensagem, nos dá entendimento e sabedoria, para que possamos aplicá-la em nossas vidas e fazer dela verdade para o nosso viver. E assim nós Te louvamos, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Fabrício, aumenta só um pouquinho meu microfone, que é o número 2 lá. Eu não estou me ouvindo direito aqui, com a chuva tá. Muito bem, meus amados irmãos, Deuteronômio capítulo 30, encontramos então um momento de transição, né? O povo hebreu havia saído do Egito
já se passara 40 anos de caminhada no deserto, e agora eles estavam prestes a entrar na terra prometida, a grande Canaã, aquele lugar esperado que eles almejavam durante muitos anos, ter uma terra para si, uma terra que, como diz as Sagradas Escrituras, que mana leite e mel, ela dá, aos que ali moram, aos que ali habitam, favores abundantes. Então, nesse contexto, nessa ideia, Josué está recebendo de Moisés uma orientação. Moisés aqui ainda estava ativo, e ele está então orientando o povo e mostrando para eles como deveria ser o proceder a partir daquele momento. Vocês vão começar uma nova vida, então façam boas escolhas. Estamos nós começando um novo ano, e é sempre importante iniciar um novo ano criando metas, almejando então um ano melhor, porque se nós fizermos as mesmas coisas que fizemos nos anos anteriores, nada vai mudar neste ano, vai continuar sendo a mesma coisa. Então é necessário que nós tomemos atitudes de mudança, façamos escolhas que verdadeiramente nos ajudem a mudar a nossa história, a nossa trajetória. Então, se Deus está nos dando de presente um novo ano, possamos fazer deste novo ano realmente novo, fazendo decisões e tomando escolhas novas para a nossa vida. Então, diante desta ideia que nós queremos trabalhar nesta noite, observando as Sagradas Escrituras e traçando um novo caminho para as nossas vidas. Cada escolha que tomamos há a sua consequência. O que não é possível nesta vida é ficar neutro ou imparcial. Quando nós não tomamos determinadas escolhas, outros escolherão por nós. Então é importante, não tem como ficar neutro na decisão, na tomada de decisão. É importante que a gente se coloque de que lado nós estamos. Estamos andando com Deus ou vamos andar sem Deus? Porque o texto que nós lemos aqui é muito enfático. Deus então coloca diante de nós duas escolhas: vida ou morte, bênção ou maldição. Não existe outra escolha. Ou nós andamos com Deus ou andamos com o inimigo de Deus. Então, nesse mundo só existem dois senhores: Deus ou o diabo. Precisamos escolher de que lado iremos andar. Para fazermos uma escolha consciente, vejamos as consequências dessa escolha. Então, vida ou morte será então a escolha que temos que tomar esta noite. Vamos observar nesta noite quem escolhe a morte. Então, vimos que serão duas mensagens. Então, primeiro vamos observar quem escolhe a morte. No próximo domingo falaremos quem escolhe a vida e quais as consequências essas escolhas trarão para cada um. Em primeiro lugar, eu escolho a morte quando decido seguir os meus sentimentos. Eis aí um grande problema, um grande dilema da vida. Muitas pessoas se deixam ser levadas pelos sentimentos. Pessoas que são muitas vezes impulsivas, tomam decisões quando estão com raiva, tomam decisões quando estão muito felizes e depois se arrependem da decisão tomada. E aí arcam com as consequências que serão pesadas. Então, pensando nos sentimentos, pensamos na ideia de ser enganado. Então, os sentimentos, ele nos engana. Muitas vezes, entendemos que algo é bom para mim porque estamos sentindo o desejo daquilo. Então, é muito perigoso nos deixarmos levar pelos sentimentos. E principalmente quando os sentimentos está envolto o desejo da carne, a vontade de saciar os nossos prazeres carnais. Para aquele povo, era muito, como eu posso dizer,
favorável, agradável, está no Egito. Colocar aqui entre aspas, porque uma parte deles já estavam acomodados com aquela situação. Quando eles saíram do Egito, guiados por Moisés, para aquela peregrinação, que era só de 40 dias, eles começaram a reclamar. Por que Moisés tirou a gente do Egito? No Egito lá pelo menos nós tinha carne para comer, pelo menos tinha isso, ou tinha aquilo. Eles começavam a questionar a sua saída do Egito, porque lá eles tinham prazeres, eles tinham sentimentos, e aqueles sentimentos faziam com que eles tomassem a escolha de se submeter a um senhor, que naquela ocasião era o faraó, e o faraó assim os dominava, e eles eram escravos no Egito, escravizados, tendo ali algumas migalhas, e se satisfaziam naquelas migalhas, porque satisfaziam os seus desejos priores. Então precisamos, irmãos, entender que os sentimentos são perigosos, e se nós nos deixarmos levar por eles, certamente vamos tomar escolhas erradas, e escolhas que levam à morte. Eu poderia aqui citar, como um exemplo, que muitas vezes as pessoas tomam essa escolha ou essa decisão. Por exemplo, casamento. Casamento é uma decisão muito séria, é uma decisão muito importante que nós tomamos na nossa vida. A Bíblia diz que ao homem, ele dá o direito de ele escolher com quem ele quer conviver, com quem ele quer passar a vida inteira dele. Então, veja que a escolha ela é importante, porque a Bíblia diz que somente a morte pode separar. E aí muita gente hoje toma a decisão, a escolha de casar-se só pelo sentimento. E entendemos que amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Eu decido amar a minha esposa, independentemente das mudanças, das alterações que haverão no decorrer da vida. Porque quem coloca a escolha de casar-se voltada em sentimentos, eu estou apaixonado por fulana, eu estou apaixonado pelo fulano, isso vai variar. Vai chegar um momento que essa paixão, esse interesse, pode não ser mais pela mesma pessoa. E aí o que acontece? Que muitos casamentos se corrompem, quebram suas alianças e se findam antes do tempo previsto, antes da data marcada, que é somente quando a morte separasse ambos. Temos então que tomar muito cuidado se tomamos decisões baseadas em sentimentos. Lembre, amor não é sentimento, amor é uma escolha. Deus nos amou, Ele tinha algum sentimento por nós? Não, Ele escolheu nos amar. Diz a Bíblia que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Como é que alguém pode amar alguém que é inimigo dele? Você ama seus inimigos? A Bíblia manda que devemos amar. Por quê? Porque não é sentimento. Você pode ter ódio daquela pessoa, mas você deve amar aquela pessoa e trabalhar isso no seu coração, esse sentimento de ódio. Amar é uma decisão, é uma escolha. Então escolha amar até mesmo os seus inimigos, que é a orientação de Deus. Então veja que sentimentos não é um bom critério para tomarmos escolhas. Podemos ser enganados pelos sentimentos, e tomando escolhas baseadas em sentimentos, estamos escolhendo a morte, porque aquele sentimento, um momento vai morrer, e nós não teremos mais aquele mesmo sentimento por aquela pessoa, ou aquela escolha que fizemos. Então aquele amor, aquela sensação que tínhamos, ela se finda, se encerra. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 15. Atos, capítulo 14, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Senhores,
por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui encontramos em Atos um momento muito interessante, onde os apóstolos estavam pregando o Evangelho. Na verdade, houve uma cura, e por conta dessa cura que houve, as pessoas começaram a se empolgar e querer idolatrar os apóstolos. No entanto, eles repreenderam aquelas pessoas, dizendo: olha, não façam isso, vocês podem ser enganados, ou estar sendo enganados por esta decisão. Na verdade, eles tinham plena consciência que somente a Deus nós devemos adorar, somente a Deus devemos prestar culto. Então, aquela decisão que as pessoas estavam tomando e querendo idolatrar ou adorar os apóstolos, eles tinham consciência que não era uma decisão correta. Eles estavam apenas influenciados por sentimentos. E o apóstolo então diz: olha, nós também somos sujeitos aos sentimentos. Às vezes a gente se empolga e toma decisões baseadas em sentimentos e nos damos mal. Mas o que eu quero que vocês entendam, que nossas escolhas e decisões não devem ser baseadas em sentimentos. Por isso que nós anunciamos, como ele diz aqui, nós anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, quer dizer, da idolatria, do sentimento que vocês têm por esta idolatria, vocês deixem mão disso, se afastem disso, e se convertam ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O texto lá afirma, alguns versos anteriores, em Atos 14, 15, deixa eu me abrir aqui rapidamente, Atos 14, 15. Então era Paulo e Barnabé que estavam em Icônio. Ali houve então uma perseguição. Eles foram para Listra, e lá em Listra eles encontraram um paralítico. Esse paralítico era um paralítico de nascença, já nasceu com problemas físicos. Ele então ouviu Paulo falar, e através das suas palavras ele teve fé e foi curado. Então verso 10 aí, 9 e 10. Seguindo adiante, eles encontram então um grupo de pessoas que, vendo aquela cura, vendo aquele milagre, verso 11, começaram a gritar em uma língua licaônica, e eles diziam nessa língua: os deuses em forma de homens desceram até nós. Barnabé eles começaram a chamar de Júpiter, e Paulo de Mercúrio. Então havia uma idolatria. Eles idolatravam os astros, e eles então identificavam estes homens como astros do céu, e que haviam operado um grande milagre, e agora eles queriam idolatrá-los, colocá-los em um patamar de deuses. E aí é esta repreensão que Paulo faz, para que eles não se deixem levar pelos sentimentos. Vocês estão tomando uma decisão baseada em sentimentos, porque vocês viram este milagre acontecer, e agora vocês acham que nós somos deuses. Não é assim. Nós também já fomos como vocês, já fomos guiados pelos sentimentos, mas agora, no entanto, o que nos guia é a palavra de Deus, e é esta palavra que tem valor, e é esta palavra que nós devemos obedecer. Então a instrução de Paulo é muito perfeita, é muito bela, porque ela justamente direciona a grande verdade da vida. Decisões importantes da nossa vida devem ser sempre direcionadas por Deus. Deus deve estar à frente de cada escolha que fazemos nesta vida, seja profissional, seja a escolha matrimonial, seja uma escolha com relação
a minha fé. Devo tomar decisões baseado na orientação de Deus, porque se formos basear nossas decisões e escolhas pelos sentimentos, certamente morreremos. Tiago, próximo versículo, Davi. Tiago 3,14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então há vários tipos de sentimentos. Podemos nutrir nosso coração sentimentos bons, como também sentimentos maus. É muito comum, né, acontecer num contexto religioso, num contexto de igreja, né? As pessoas, por exemplo, deixarem de vir a uma igreja porque cumprimentou um irmão e o irmão não respondeu. Porque eu passei na rua, falei com o irmão nem olhou para mim. Sabe, as pessoas começam a nutrir sentimentos negativos, aí joga a culpa em Deus. Vamos lá, o que pode acontecer também, um relacionamento, o casal está em casa no domingo, e aí um quer ir para a praia, o outro quer ir para outro lugar, ou quer ficar em casa, e tem uma discussão, aí por conta daquela discussão que tiveram, não vem para o culto à noite. Por quê? Estão com raiva um do outro. Aí desconta em quem? Em Deus. O que Deus tem a ver com a discussão deles? O certo é eles virem para a casa de Deus reconciliar-se, pedir a Deus que derrame bênção sobre ele, perdão, amor, e assim eles possam conviver em harmonia. Então, veja como os sentimentos, eles estão muito envoltos em nossas escolhas e decisões que tomamos no nosso dia a dia. Então, tenham muito cuidado em se deixar levar pelos sentimentos. Tiago aqui está orientando a igreja do Senhor a ter cuidado com sentimentos facciosos, sentimentos de divisão, de separação. Então tem muita gente que tem esse, eu vou colocar aqui como um dom, mas é um dom negativo, né? De fazer divisão, de separar pessoas. A gente está aqui, irmãos, para unir pessoas. Nosso papel é formar uma família, a sermos um só corpo. Este é o propósito. Mas para que isso se torne real e verdadeiro, nós precisamos deixar de lado sentimentos que nos separam, sentimentos que nos afastam um dos outros, e assim termos uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que realmente glorifica o nome do Senhor. Em segundo lugar, eu escolho a morte quando decido seguir o mundo. Essa é uma decisão que é muito comum também ser tomada. Ela é mais conhecida por uma frase ou uma ideia que diz o seguinte: mas todo mundo faz. Não sei se você já repetiu essa frase, mas é muito comum observarmos as pessoas tomando escolhas ou tomando decisões erradas na vida, baseadas no mundo, ou que a grande maioria das pessoas fazem. Mas todo mundo faz isso, por que a gente não pode fazer? Porque todo mundo faz, não quer dizer que é certo. Precisamos basear nossas decisões e escolhas no que Deus diz ou dita na sua palavra, nos direciona como devemos viver ou como devemos agir nesta vida, e não no que a maioria está fazendo neste mundo, até porque vemos através da Escritura que o mundo jaz no maligno. Então o Deus deste século tem impedido com que as pessoas compreendam a verdade, e aí seguem a multidão, ou mais comum se falar hoje, segue o rebanho. Então o rebanho está seguindo e vão só agregando novos àquele rebanho. Precisamos tomar escolhas
ou decisões bem pensadas. Devemos decidir que não vamos seguir o mundo, até porque a filosofia do mundo é uma filosofia completamente divergente, diferente do que é a vontade de Deus. A vontade do mundo é a satisfação da carne, a vontade de Deus é a satisfação do espírito. Nós devemos fortalecer o nosso espírito e não a nossa carne, porque já vivemos nesta batalha, a batalha espiritual, a carne contra o espírito. E aquele que é mais alimentado é que tem mais força e pode vencer o outro. Então, se você tem sido alguém que tem se deixado levar pelas escolhas do mundo, se você tem seguido o mundo, as suas filosofias, os seus pensamentos, as suas ideologias, você certamente está procurando um caminho de morte, porque as ideologias do mundo, elas estão em mudança constantemente. O que anos atrás era improvável e incorreto, hoje está tentando se aprovar como sendo algo normal e que deve ser aceito por todos. Então tenhamos muito cuidado com o que o mundo está ditando, quais regras o mundo está ditando para a vida dos homens. Veja o que diz em Mateus 7,13. Amém, Davi? Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha só, um texto muito claro das Sagradas Escrituras, onde o nosso Senhor Jesus faz essa referência, ilustrando então o caminho que está levando as pessoas à perdição e o caminho que leva as pessoas em direção a Deus. O caminho que leva à perdição diz que a porta é larga e o caminho é espaçoso. E são muitos os que estão seguindo por este caminho. Mas a porta que leva para o céu, ela é pequena. O caminho que leva para o céu também é um caminho estreito. Isso quer dizer que vamos passar por muitas dificuldades para chegar até o céu. O caminho da facilidade, o caminho que todo mundo faz o que quer, esse é o caminho da perdição. Porque se nós queremos realmente chegar ao céu, nós precisamos seguir o caminho que é Jesus. E Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus Cristo venceu, Ele venceu para nos dar também essa vitória. Nós podemos vencer também o mundo, então, se seguirmos o caminho que é Jesus. Então é importante entendermos que as nossas escolhas não podem ser diante do mundo em segui-lo. Eu vou fazer o que está todo mundo fazendo, a moda agora é essa. E a gente vê que o mundo ele tem uma força muito grande, uma força que muitas vezes nos impede de andar no caminho correto, porque sempre está nos aproximando do que é a prática do mundo. E infelizmente nós temos observado o quanto essa escolha pelo mundo tem se tornado mais frequente nas igrejas do Senhor. São poucas as igrejas que são sérias, que pregam o Evangelho, que têm realmente interesse pela sua vida espiritual, pela sua maturidade, pelo seu crescimento, que estão crescendo. Essas igrejas não crescem, porque as igrejas que crescem hoje, na sua grande maioria, são igrejas que estão abertas a tudo. Você está ali, mas você é livre para fazer o que quiser. Então não existe essa liberdade plena. Toda liberdade ela é assistida, ela tem um limite. Eu sou livre até aqui. Daqui por diante, se eu avançar, eu estarei indo contra a vontade de Deus. Então é importante nós termos esta convicção, esse entendimento. Por que eu
eu sirvo ao Senhor nesta igreja? Por que que eu estou buscando a Deus aqui neste lugar? Porque aqui eu encontro a verdade, porque aqui eu vejo que realmente me ensina a tomar decisões mais acertadas. É aqui que eu sinto correções. Deus fala comigo quando eu estou praticando algo errado. É através da palavra de Deus, eu sou corrigido, eu sou exortado a mudar de direção, a seguir um novo caminho. Então é importante que você esteja atento a como você tem levado a sua vida. Se você está mais apto a decidir andar com o mundo e fazer o que o mundo faz, ter uma vida libertina, ou você prefere ser livre do mundo para seguir a Jesus? Foi essa liberdade que Cristo veio nos trazer, a liberdade do pecado. Eu não tenho como dizer que eu sou livre para seguir a Jesus, vivendo ainda na prática do pecado. Eu preciso abandonar a prática do pecado, e Cristo derramou seu sangue, morreu na cruz, para que eu e você estivéssemos livres do poder do pecado, que é um poder que aprisiona, é um poder que nos acorrenta. Então ele veio para nos libertar e nos dar uma liberdade de dizer não para o pecado, não para o mundo, não para a carne, e dizer sim para Deus. Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade, eu quero te seguir. Veja só o que diz Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra começa com bem-aventurado. É uma palavra que eu amo nas Escrituras, sempre repito e sempre digo a importância dessa palavra. É o que todos nós buscamos, felicidade. A Bíblia diz que verdadeiramente feliz, que quer dizer bem-aventurado, verdadeiramente feliz é o homem que não anda. Ele não anda onde? No conselho dos ímpios, no que o mundo diz. Rapaz, vá por aí não, vá por aqui. Rapaz, faça isso, ó, todo mundo está fazendo, está dando certo, faça isso. Não vá pelo conselho dos ímpios. Ímpio é alguém que não escuta Deus. Ímpio é alguém que está indo contra Deus. Então não escute conselho de alguém que não tem Deus como seu referencial de vida, não tem Deus como base da sua vida. Então conselhos dessas pessoas não receba. Segundo, ele diz: não se detenha no caminho dos pecadores. Não pare nem para olhar. Eita rapaz, olha ali o que é que fulano está fazendo. Você vai começar a olhar, vai passar a língua no lábio, né? Talvez começar a desejar, e aí é perigoso, logo logo você está praticando. Por isso, não pare nem para olhar. Se o ímpio, se o pecador está fazendo mal, cometendo o pecado, ore por ele. Se possível, aconselhe. Se possível for, tire daquele lugar. Mas se você não tem condições, se você não tem força, se você não está firme no Senhor, então nem se detenha, nem pare para observar, porque pode ser que você seja tragado. E o último conselho, não se assente na roda dos escarnecedores. Essa é uma palavra pouco comum, né, no nosso dia a dia, mas ela vem traz uma origem, né, de um trabalhador que pegava a banda de um animal e ele tirava a carne, mas ele tirava a tal ponto para deixar só o osso limpo. Não sei se vocês já foram ali no mercado, né, vê aqueles cabas trabalhando e o detalhe, ele tira, corta tudo, deixa aquele osso branco, limpo.
O escarnecedor é alguém que fala mal do outro e vai tirando, cortando o outro ao ponto de examinar até os ossos, ao ponto de colocar aquela pessoa numa condição terrível. Então, o escarnecedor é alguém que fala mal dos outros, é alguém que está sempre cortando um ao outro, né? Trazendo as coisas mais profundas que talvez aquela pessoa tenha, e ele tenta de todas as formas colocar à tona. Então, tenha cuidado, não se assente com pessoas assim, pessoas que só tendem a falar mal uns dos outros, pessoas que só tendem a destruir a vida um do outro. Aquele que fala mal do outro para ti, certamente vai falar de ti para outros. Então se afaste dessas pessoas, não vale a pena, não convém. Então assim você será verdadeiramente feliz, se você observar essa orientação vinda da parte de Deus. Não siga o que todo mundo faz, pelo contrário, siga a vontade de Deus, e você será verdadeiramente feliz. Em terceiro e último lugar, eu escolho a morte quando eu decido seguir na escuridão. Seguir na escuridão é seguir longe dos conselhos de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Andar nas trevas, irmãos, é andar segundo o conselho do mundo. Andar nas trevas é andar longe da vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus que nós andemos em conformidade com esse mundo, praticando o pecado, envolto numa vida de pecados? Não, o desejo de Deus é que a gente ande na luz, e quem anda na luz, as trevas não têm lugar na sua vida. Então, às vezes queremos conciliar, não dá para andar na meia sombra não, Uma vez eu fui repreender um rapaz, por uma escolha errada que ele estava prestes a tomar, e ele disse para mim: pastor, a vida não é só preto e branco não, entre o preto e o branco há uma escala de cinza. Então aquele jovem estava dizendo que ele preferia andar na sombra do mundo, provando algumas coisas do mundo que, segundo ele, não afetava tanto assim o seu relacionamento com Deus. Agora me diz, irmão, se você teria coragem de um prato de comida excelente, o mais gostoso que você conheça. Eu não sei se todo mundo aqui gosta de lasanha, né? Mas é um bom prato. Uma lasanha deliciosa. Aí alguém vem e derrama no meio assim da lasanha um pouquinho de chumbim, aquele veneno de rato. Derrama bem no meio. Você teria coragem de comer pelas bordas assim a comida? Não, é só lá no meio que tem chumbim, não tem problema não, comer aqui um pouquinho aqui nas bordas. Você teria coragem de fazer isso? Eu não teria. Sabe lá se um grãozinho daquele bateu no meio e pulou para o canto e eu vou comer e morrer? Então muitas vezes, irmão, a nossa vida, ela está relacionada assim, a um prato delicioso, mas contaminado. Tem muita coisa no mundo que é maravilhoso de a gente praticar, da gente fazer, mas às vezes não convém. É melhor evitar, porque o perigo de estar presente naquele lugar, o perigo de estar naquele convívio, não vale a pena. Arriscar a minha fé, arriscar o meu relacionamento com Deus, é melhor me abster daquele alimento, é melhor me abster daqueles relacionamentos, é melhor me abster daquela vida ali e ter paz com Deus, do que eu estar todo o tempo ali arriscando a minha vida ou o meu relacionamento com Deus. A vida é assim, é uma escolha, é preto ou branco, não tem escala de cinza no meio não. A gente precisa tomar uma decisão, de que lado nós estamos. Então, quando Deus
orienta o seu povo a tomar essa decisão antes de entrar na terra prometida, ele deixou essa decisão muito clara. Olha, é bênção ou maldição, é vida ou morte, só tem essas duas escolhas, não tem meio termo não tem meia vida nem meia morte, ou você está vivo ou você está morto, de que lado você está? Assim, eu preciso tomar a minha decisão, andar na luz, eu preciso andar na luz. Andar na escuridão é andar longe da luz, é andar longe da vontade de Deus. Quem é que anda na escuridão? Geralmente é quem está fazendo coisa errada. Vamos se esconder aqui, não tem ninguém vendo, aqui dá certo. Então alguém que está procurando se esconder, porque está fazendo coisa errada. Quem está fazendo a coisa certa, não precisa se esconder, ele faz aquilo em qualquer lugar. Então, por exemplo, a sua fé, o seu testemunho, não precisa, não deve ser escondido, você deve declarar, porque você é luz, você deve então apresentar essa luz por onde andar, e as pessoas devem saber que você é crente, que você é um servo de Deus, que você faz a vontade de Deus, porque é assim que Deus deseja que nós andemos. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quem é o Deus desse século? O diabo, Satanás. O Deus desse século, ele tem cegado o entendimento. É como se ele tivesse colocado uma venda nos olhos das pessoas, onde elas não conseguem enxergar a luz de Deus. Às vezes estão próximo da luz, mas a escuridão que os cerca é tão grande que eles não conseguem enxergar a luz, porque estão vendados, não conseguem entender a vontade de Deus. E por que é que o diabo faz isso? Porque se eles entenderem, se eles verem a luz, eles não vão mais querer andar nas trevas. Eu não sei que desejo é esse dos crentes hoje em dia, né? Que estão na luz, querendo botar um pezinho lá nas trevas, mas é só um pezinho, é só uma sombra, está meio cinza, não está preta ainda não, pastor, é só cinza. Vá por esse caminho não, meu irmão. O caminho que conduz à salvação, o caminho que conduz a Deus, é claro, é iluminado. O que é que acontecia com o povo que estava cruzando o deserto nessa peregrinação? Deus colocou uma coluna de fogo, para quê? Para protegê-los, para aquecê-los, para direcioná-los. Então Deus está sempre iluminando o seu povo. Deus não quer que nós andemos nas trevas, porque as trevas são perigosas. Você já andou dentro de casa à noite, no escuro, faltou energia, e você, meu Deus, e agora? Vou buscar uma lamparina, vou buscar uma lanterna, uma vela, sai tropeçando pela casa, chutando as cadeiras pelo meio da casa, porque é difícil andar no escuro. Se você não tiver já um costume naquele ambiente, né, que já conhece onde é que cada coisa está, é perigoso você chutar as coisas, né? Um dia à noite, né, a Paula foi dormir, eu fui dormir mais tarde, aí desliguei tudo, fechei a janela, apaguei tudo e fui confiando que eu sabia o caminho até a porta do quarto. Mas no meio do caminho havia uma cadeira que eu não esperava. Dei-lhe um chute nessa cadeira, acordou a mulher, acordou todo mundo, né? Então, assim é a vida na escuridão, assim é a vida das trevas. Você pode tropeçar a qualquer hora. Então ande na luz, ande sendo guiado por Deus. João 10:35. Respondeu Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem.
a quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então nós devemos andar na luz. Jesus está orientando os seus discípulos. Eu estou com vocês. Enquanto eu estou com vocês, vocês têm a luz. Então andem na luz. Não abandonem a luz. Não se afastem da luz. Andem na luz. Porque quem decide andar nas trevas não sabe para onde está indo. E certamente vai em direção à perdição. É preciso andar na luz. Concluindo então. Quando fazemos nossas escolhas baseadas em sentimentos, ou no que o mundo faz, ou ainda seguindo na escuridão, sem se importar no que Deus, o Criador, deseja para nós, somos cercados por grande maldição, e o que nos resta é um fim terrível, longe de Deus. Então, escolhe-se a morte, como nós vimos aqui hoje, quem anda baseado em seus sentimentos, quem anda seguindo o mundo, quem anda na escuridão. Espero que nesta noite, se você tem se visto tomando decisões ou escolhas erradas desse tipo, você hoje se volte para Deus. Você hoje peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, a partir de hoje eu vou andar na luz. A partir de hoje eu vou buscar um outro caminho para a minha vida. Não quero mais ser guiado pelo mundo, andar na escuridão ou satisfazendo os desejos do meu coração, dos meus sentimentos. Então pare de seguir para longe de Deus. Peça a Ele perdão pelos seus pecados e mude o curso da sua vida. Receba Jesus como Senhor e Salvador e ande junto dele. Então terás a vida eterna. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Então o desejo de Deus é que nós possamos segui-lo. Ele vai nos ensinar e nos dirigir no seu caminho. Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Não existe o melhor caminho para seguir do que o caminho da luz, o caminho de Deus. E se você segue a luz, não tem como dar errado. E João 10, 27 e 28, para concluirmos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meus amados, que maravilha a gente ter essa segurança, estarmos na mão do Senhor, seguindo o seu caminho, obedecendo a sua palavra. Teremos então vida, mas não a vida qualquer não, vida eterna, vida abundante. E na noite do próximo domingo iremos falar sobre quem escolhe a vida. Se essa tem sido a tua escolha, vejamos que consequências trarão para nós. Que nesta noite, esta palavra proferida traga a você iluminação e direção, para que você tome a decisão mais acertada da sua vida. Abandone o mundo, abandone o mal, siga a luz que é Jesus.